Boa noite, pessoal. Estamos aqui esperando o pessoal para poder começar a nossa primeira live do Departamento Cultural. Quem está aí já? Nosso rei já está aí, Leonardo. Carol já está, nosso carnavalesco. Lúcia, Marinils, nosso primeiro mestre sala também já está. Vinícius. Boa noite, então, pessoal. Vamos começar aqui a nossa live. Primeiramente, eu quero desejar novamente uma boa noite para todo mundo. Eu me chamo Vitor Faria, eu faço parte do Departamento Cultural Adilson Ribeiro, da Unidos de Cutuquara. E hoje a gente estreia, a nossa live que a gente vem divulgando já durante essa semana. Quem é você? Quero saber. Vai ser uma série de lives que começa essa semana. Tá? E o nosso primeiro convidado é o Marcos Vinícius, que foi o nosso primeiro diretor cultural, e logo após a gente vai falar com a Carol, que é a atual diretora cultural do departamento. Então eu vou aqui chamar o Marcos para a gente iniciar, e quem vai explicar um pouco mais também sobre esse projeto vai ser a Carol, quando a gente for conversar com ela. Eu vou convidar aqui ele para a gente começar o papo. Fala, Marcos. Opa, beleza? Boa noite a todos aí que estão online. Boa noite a toda a nação de Cutuquara. Então acho que a gente já pode começar. Marcos, eu quero saber de você. Quem é você? Quero saber. Bom, primeiramente eu queria falar uma coisa que eu acho que a concepção de live é a gente tentar se aproximar ao máximo do que a gente fazia antes do período de pandemia, né? É tentar se aproximar muito mais de uma conversa e se distanciar muito mais de uma palestra. E por isso ontem eu fiz uma live, que eu estava conversando sobre o período da gripe espanhola e o carnaval pós-gripe espanhola, e eu estava bebendo, tomando uma cerveja, para tentar realmente se aproximar mais de um bate-papo e deixar a coisa muito mais formal e muito mais horizontal, né? E tentar, por exemplo, se aproximar do que chegar mais próximo de um balcão do Ceará, de uma mesa do Zé Trovão, ou de coisas parecidas, que foram locais que passaram foram palcos de decisões muito importantes da Jucutuquara. Mas se a Jucutuquara acha por bem não poder beber, eu estou aqui tomando minha água, né? E vamos aí começar nosso bate-papo. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou historiador, tenho mestrado em estudos urbanos e regionais e pesquiso cultura popular. Na Jucutuquara, o meu primeiro contato com o Jucutuquara foi com 9 anos de idade, né, em 2002, no primeiro título do Sambão do Povo. E dali para frente eu desfilei em ala por muito tempo, né, porque não poderia frequentar os ensaios, dependia da presença dos meus pais, por não morar em Jucutuquara. Nasci e cresci em Barra República e moro aqui até hoje, né? E só voltei para Jucutuquara a partir do momento que eu adquiri uma certa independência, né? Conseguia ir sozinho para os ensaios. E isso foi em 2016, isso quando eu tinha 16 anos, entrei na bateria e dali fui ritmista por 2 anos e diretor de bateria por 4 anos, por 4, 5, 6 anos, até o ano de 2018, quando eu fui convidado para integrar a diretoria de cultura. E eu estou aqui basicamente para falar, né, um pouco da criação do departamento cultural, mas para falar da criação do departamento cultural, acho que eu tenho que voltar um pouco essa trajetória e não falar não só de mim, né? No ano de 2015, até quem não é Jucutuquara sabe, né,
do grande desafio que nós tivemos, que foi colocar o Carnaval na Avenida 2 dias após o falecimento do mestre Ditão, é ainda a principal referência cultural que o Jucutuquara tinha, e passando aquele carnaval e teve a ideia de fundar um departamento jovem. E eu acredito que poucas pessoas sabem disso, né? Era um grupo, se eu não me engano, de 11 pessoas. No alto que eu lembro era Michele, Nabila, João Felipe, Gorjas, Thales, eu, Carol, você, Vitor, né, Fernando, e Marina também estava junto. E naquela época a gente tentava, de alguma forma, não tinha assim a ideologia como é o departamento cultural hoje, e naquela época o Jucutuquara passava, como ainda passa hoje, mas hoje a gente ainda tem um espaço maior para os jovens. Mas na época a gente tentava, de alguma forma, formar uma instituição que a gente mostrasse para aquela diretoria que a instituição tinha jovens, né? Ainda não preparados, mas com anseio de se tornarem grandes pessoas dentro da escola, ajudando de alguma forma em algum segmento. Nós fizemos formamos o departamento jovem, à época apresentamos numa reunião do conselho e numa reunião da diretoria executiva, depois o projeto foi para o conselho e o conselho nem sequer aprovou e nem desaprovou, simplesmente não nos deu resposta, né? Isso em 2015, para o Carnaval de 2016. O Manujinha, ele faz o Carnaval de 2016 como presidente do Conselho para eleições do ano seguinte, né, porque o Ditão, infelizmente, não conseguiu manter o cargo. E na gestão de 2017, do seu Guilherme, eu fui convidado tanto pelo seu Guilherme como pela André para formar uma comissão de memória e história da União de Jucutuquara. Na época também tinha uma comissão de cultura e coincidentemente a pessoa que ocupava a cadeira de cultura também era minha professora na UFES, né, que na época eu era graduando de história na UFES, e coincidiu também na formação, eu estava escrevendo a minha monografia, que era também sobre a memória da União de Jucutuquara. Então foi um momento em que tudo combinou, mas não tinha ainda uma instituição, né? Se eu não me engano, a escola tinha como política na formação de comissões um número ímpar, para que as decisões pudessem sempre serem tomadas em votações e não ter um empate. Na época participou a Rosário comigo, a Dione também, junto nessa comissão de memória e história, e a gente não conseguiu fazer muita coisa além de algumas entrevistas, né, que eu tenho gravado até hoje. Inclusive tem uma entrevista do seu Guilherme gravada e guardada aqui. E essa foi a comissão de história. Apenas só no ano de 2017, no mesmo ano de 2017, eu saio para voltar com a Mocidade da Praia, né? Então eu fiquei no ano do Carnaval 2018, eu ocupei apenas no cargo de diretor de bateria do meu amigo Serginho, que era mestre na época. E já na gestão de 2019, eu recebo o convite do presidente Rogério Sarmento. Perdão, eu esqueci de falar. Existia a comissão de cultura, a comissão de memória e história, e existia a comissão de cultura. E na época eu perguntei à diretoria executiva da época se a gente poderia fundir as comissões e tentar fazer um trabalho que seria basicamente parecido com o que hoje a gente entende como departamento cultural. Mas, na época, a diretoria executiva tentava propor para a comissão de cultura uma ideia diferente de cultura do que nós vemos hoje. Era uma cultura meio que separada da história e da memória e mais voltada para o social, principalmente por causa do enredo que a escola tinha na época, né, que era na natureza nada se cria, tudo se transforma, etc., que era um enredo ambiental. Então a escola queria e tentou naquela época que a parte da cultura se aproximasse mais dessa parte, né, ambiental e social, e a história caminhasse paralelo.
Essa tentativa, né, de unificar a cultura e a história não aconteceu porque a diretoria executiva da época entendia a cultura de uma outra forma, que não é errado também, né? A cultura é um termo amplo e eu acho que entender a cultura desse jeito que eu falei, dessa forma ambiental, foi muito pertinente. Ainda mais pelo enredo que a escola tinha, e também era um voto de confiança, era imaginar que ter uma comissão só de história e memória, além de se valorizar a história da escola, é valorizar aqueles componentes ali, acreditar que eles podem trabalhar juntos, né? Então, eu sou muito grato à Andréia e ao seu Guilherme, que me deram a oportunidade na época de fazer, né? Foram poucos registros, mas são registros valiosos que estão aqui, e isso aí passa. Chegando na gestão de 2019, eu sou convidado pelo Rogério Sarmento para ocupar a pasta de cultura da União de Jucutuquara, e eu me lembro muito bem que na ligação que ele me fez, ele é bem claro, ele diz que eu teria autonomia para trabalhar e para fazer o que eu achasse melhor no âmbito da cultura. E aí a primeira coisa que me vem à cabeça é, de fato, retornar, né, ou tentar formar aquele grupo, tentar juntar novamente aquele grupo, principalmente porque foram pessoas que, com o passar dos anos, se distanciaram da Jucutuquara, né, por diversos problemas. Então era um grupo que ainda estava um pouco disperso, né? E aí eu tento, a primeira coisa que me vem à cabeça é tentar formar um departamento cultural unificando todo aquele povo, e obviamente outras pessoas, que quisessem participar. Não tive bloqueio nenhum quanto a isso, muito pelo contrário, a escola apoia a criação do departamento. O nome, obviamente, foi uma escolha unânime, né? Porque quem conhece a história de Jucutuquara sabe que Ditão tem uma importância não só para a União de Jucutuquara, mas para o bairro. Ditão, ele funda a Banda da Nação, ele funda time de futebol, ele funda o Bloco do Papai Noel, e ele era um cara que ele estava ali independente da escola de samba. E depois do falecimento dele, a gente se deu conta que, por exemplo, muitas das conversas em mesas de bar, ou ali mesmo na escola, surgiam algumas questões históricas que muita gente chegava e comentava, essa só Ditão sabia. Porque além de ser realmente um cara que gostava daquilo ali, ele estava realmente inserido, ele era realmente um fomentador, um agitador cultural. Então, o nome de Ditão foi escolhido unanimemente. Formado o departamento cultural, e aí, depois que eu formei o departamento cultural, que eu juntei aquelas pessoas, eu parei, pensei, imaginei, o que seria um órgão cultural, o que seria falar de cultura dentro de uma agremiação que por si só já é cultural, que no seu próprio nome já tem o nome cultural, né? Que é Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba União de Jucutuquara. O departamento ia fazer tudo ou não ia fazer nada, né? Ou ia só o Deus dará. E eu comecei a buscar referências, né? Que é o que a gente precisa, buscar sempre referências. Primeiramente eu fui em São Paulo, eu pesquisei departamentos de São Paulo, e lá, curiosamente, São Paulo, eles não têm departamentos culturais, eles têm departamentos jovens, como a gente chamava antes. Só que na maioria das escolas de São Paulo são órgãos, são setores da escola que apenas de auxílio, né? São jovens ali, de alguma forma, tentando fomentar a cultura, mas sempre fazendo alguma coisa em prol do carnaval. O departamento jovem que organiza uma festa junina, o departamento jovem que organiza arrecadar alimentos para o barracão, arrecadar alimentos para a comunidade carente, na local, etc, etc. Então era uma realidade que se distanciava um pouco do que a gente queria aqui. E aí eu fui no Rio de Janeiro. Indo no Rio de Janeiro, eu me dei conta de que o departamento cultural dentro de uma escola de samba, ele segue a característica daquela determinada escola de samba. O departamento cultural do Salgueiro, por exemplo, ele participa ativamente na confecção do carnaval e na escrita do enredo. Ele é responsável pela escrita do enredo. E o que não era basicamente a nossa intenção aqui, sendo que o Jucutuquara sempre teve uma comissão de carnaval, uma comissão muito competente, diga de passagem.
O departamento cultural da Portela, por exemplo, era um departamento voltado para a memória, mas era um departamento um pouco distante do carnaval. Era um departamento que fazia feiras literárias, etc. Então era um departamento que caminhava bem distante do carnaval, e eu queria esse meio termo. E aí eu cheguei no departamento da Vila, que é o chamado Vila Cultural, através do Vinícius Natal, que era o diretor cultural da Vila na época. Ele vem fazer uma palestra no Raízes, coincidentemente nessa mesma época que nós estamos formando o departamento cultural. E o que ele fala é fantástico, né? A concepção do que o departamento cultural tem é exatamente aquilo que a gente queria. Ele conta que no ano que o departamento cultural foi fundado, uma determinada gestora da Unidos Vila Isabel, que infelizmente até faleceu há pouco tempo de Covid, ela chega para ele já como historiador e membro do Centro Cultural Cartola, ela apresenta a ele uma sala que ela guardou por conta própria, cheio de documentos e registros da Vila Isabel. E a partir dali o departamento cultural se forma. E era justamente o que a gente tinha. Né? Quem conhece a sede do Cultuquara hoje sabe que a sede, por si só, já é um registro histórico, mas ali tinha uma sala que era fechada com um depósito que tinha vários documentos de CD, de disputas de samba e diversas coisas que eram importantes para o registro da escola, que eu já tinha começado naquela comissão de história que eu nomeei na gestão de seu Guilherme, e aí esse é o pontapé. Curiosamente também, o Luiz Fernando, que foi o presidente da Cultuquara em 89 e 90, é uma pessoa assim, que para mim é fora de série, é um amigo que eu tenho independente do samba, e sempre que eu preciso de um apoio cultural, de uma referência cultural, eu falo com ele. E ele, nas 1000 conversas que nós já tivemos, ele fala que a Vila Isabel se aproxima muito da Jucutuquara em características. Esquecendo essas coisas assim, que a gente avista primeiramente de cores, etc, 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 mas no sentido de o bairro ter uma importância cultural, musical, que ultrapassa a fronteira da escola de samba, né? O bairro de Vila Isabel, tendo também a importância do Noel e etc, etc, tem uma semelhança muito grande com a Jucutuquara, principalmente por ser, por exemplo, a Unidos de Vila Isabel ser um bairro montado no Morro do Pau da Bandeira, mas dialogar sempre com o asfalto e com o morro, você ter aquele choque social ali muito grande, né? E Jucutuquara também, que a gente sabe que tem aquela galera grande ali do Morro de Jucutuquara que hoje, teoricamente, virou cruzamento, mas você tem o povo de Jucutuquara bairro, você tem o povo do cruzamento, você tem o povo da Ilha de Santa Maria, então você tem aquela confluência, e é um bairro que já tinha uma importância cultural muito antes do bloco surgir, né? Então eu pego a Vila Cultural como uma referência muito grande. O Departamento Cultural da Vila, ele vem ao Espírito Santo lançar o documentário Kizomba, que é um documentário que eles fazem, e batiza o nosso Departamento Cultural. E a partir daí a gente faz uma série de ações pautadas justamente nisso. Nós tínhamos um corpo de 11 a 12 pessoas, e eram pessoas de diversas, né, vertentes que poderiam trabalhar o carnaval de diversas formas. Eu tinha no departamento, tínhamos e temos ainda, né, no departamento cultural, eu, que participava da parte histórica, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Magno, que era da bateria, você e seu irmão, que era da comunicação, tínhamos Nabila, que fazia um link com o conselho, e também na parte social, juntamente com a Aline. Tínhamos a Lúcia, que participou por muito tempo da escola auxiliando no Barracão Leve, né? Então eram pessoas que já tinham uma ligação com o carnaval, assim como o Luiz Fernando, o próprio Luiz Fernando foi presidente. Tinha o Taiguara, que participou um pouco da bateria, num ou 2 anos, quando eu fui diretor, mas que ele tentava ele estava tentando, e a ideia já deve ter conseguido, acredito eu que se formou, formar ele estudava o carnaval academicamente, né? Assim como eu. Então, não sei se eu esqueci de alguém.
Carol Nabia, e tinha Marinilson também, obviamente, que entrou um pouco depois, mas também trabalhava do lado social e também foi a pessoa que foi responsável por colocar todo o departamento cultural na harmonia do desfile, né? Então foi assim, era um grupo perfeito, um grupo que realmente se encontrou e realizou assim, uma série de ações e continua realizando. Eu não vou entrar nesse mérito do que nós estamos fazendo, porque eu acho que isso é para a próxima live, né? Que a Carol vai ficar encarregada de falar isso. Mas assim foi a história da formação, né, do Departamento Cultural. É um órgão no qual eu tenho muito orgulho de ter fundado, e é um órgão que eu espero que a Unidos de Ucutuquara tenha ciência da importância, porque trabalhar culturalmente, né, a escola de samba, eu acho que a escola de samba e o samba é a base, né, de uma agremiação. E eu recebi assim, alguns convites informais para formação de departamentos culturais em outras escolas de samba. Uhum. E para que se tenha noção de que as escolas estão percebendo a importância, né, de um departamento e de uma instituição, de um órgão, de um segmento, de um setor assim tão valoroso como a escola de samba. Eu espero que a Jucutuquara entenda isso e que o departamento consiga dar continuidade a esse trabalho que era a nossa intenção lá no começo. Agradecer, obviamente, a gestão que me deu. Você vai finalizar ou não? Não, agradecer a gestão que me deu confiança e abertura para isso, porque por muito tempo era um sonho nosso, né? Nós saímos de um grupo que se apresentou para a escola tentando ser alguma coisa e assim, o tempo foi passando e fizemos o caminho contrário. A escola nos chamou para que nós pudéssemos fazer parte e formar o departamento cultural. Então, eu queria aí mandar um abraço para toda a nação de Jucutuquara. Eu vou responder as perguntas. Mandar um abraço para toda a nação de Jucutuquara e mandar um abraço e mandar um salve também, obviamente, como eu sempre faço, ao nosso mestre Ditão, que foi dentro de Jucutuquara. Eu acredito que foi uma das únicas pessoas que conseguiu se dar bem com todo mundo. O tamanho era o tamanho do seu coração e a forma como ele amava o Unidos de Jucutuquara, né? Então é isso que eu queria agradecer e pedir ao povo de Jucutuquara, não só a diretoria executiva, mas todos que fazem parte, que valorizem o departamento cultural. Quem quiser fazer parte, é só chegar e trocar uma ideia com o responsável e seguimos assim. Perguntas que eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui, eu vou ver se eu dou uma olhada. Você tem alguma aí, Vitor? Deixa eu fazer um adendo no que você falou. Acho que é importante as escolas, assim, não só a Jucutuquara, mas todas as escolas do nosso carnaval, começarem a pensar um pouco mais em salvar um pouco dessa história nossa, porque a gente estava conversando essa semana, a TVE e a TV Capixaba perderam todos os arquivos anteriores, acho que a 2010. O que tem hoje está no YouTube. Então a gente perdeu toda essa memória. Então quem tem isso hoje são pessoas particulares, pessoas que compraram naquela época, que tinham comprado, gravaram CD, gravaram VHS, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter, não só na Jucutuquara, mas em todas as escolas nossas, a preservar essa memória. Eu estive lá nessa reunião, quando a gente recebeu essa fatídica notícia da perda dos registros. E realmente tem muita coisa ainda que está perdida por aí. E não só coisas físicas, mas pessoas também. Nesse desfile aí, como membro do departamento cultural, eu fiquei responsável por selecionar algumas pessoas para desfilar naquele carro do griot moderno, né? E aí, no atletismo, eu chamei uma menina que eu sabia que era moradora aí da região de Jucutuquara e que praticava atletismo, que era a Milena. Eu chamei, assim, sem imaginar qualquer ligação dela com a escola, e ela conversando comigo, ela disse que estava muito feliz em desfilar no Jucutuquara porque a mãe dela tinha sido rainha. Então, assim, são pessoas que por não exercerem, né, um cargo ativo na escola ou não participarem, são pessoas que você pode passar por ela sem fazer os seus devidos cumprimentos, seus devidos respeitos, simplesmente por não saber, não é uma culpa sua. Você não imagina que aquela pessoa fez parte e foi tão valorosa da história da Jucutuquara, né? Então, essa é uma das nossas missões.
assim como várias outras, mas que, como eu disse, eu acho que a minha função aqui agora é só falar um pouco da história, né? É, eu vou deixar a atualidade para a próxima live aí de Carol. Você está controlando o tempo aí, Vitor? Tô. Deixa eu fazer só um adendo também. O Fábio aqui perguntou por que a gente parou com o TBT cultural. É que, o Fábio, eu vou responder para você. É porque quando acaba o carnaval, a gente dá uma descansada, né, para depois começar mais para junho e em diante. Porque a gente também faz alguns links com o enredo da época também. No 2019, a gente fez sobre a comunidade da Jucutuquara. Já em 2020, que a gente falou sobre os griots, a gente fez um pouco sobre os protagonistas negros que fizeram parte da Jucutuquara. E todos os textos foram, para quem não sabe, foi o Marcos que fez. E é isso. Eu tenho uma última pergunta para fazer você, Marcos. O que você acha que vai ser o futuro do Carnaval Capixaba diante de toda a pandemia? Então, eu falei um pouco disso na live de ontem, que essa pandemia era uma coisa que a gente não estava. Erdilana, Paulo, manda a sua pergunta que eu perdi aí. Manda aí para que eu vou responder no final. Acelera um pouquinho só. Sobre o carnaval. Ontem eu fiz uma live fazendo um paralelo, né, sobre o carnaval de 1919, que foi um carnaval que aconteceu após a gripe espanhola, que assolou o Brasil em 1918, o Brasil e o mundo. Isso se assemelha muito com o que nós vivemos hoje, né? É uma situação que ninguém esperava, ninguém imaginava que fosse acontecer, tanto no sentido do poder público quanto da iniciativa privada. Vai estar todo mundo assim quebrado, vai estar todo mundo com muita dificuldade de apoiar o carnaval, como o carnaval foi até hoje. Mas no sentido cultural e no sentido histórico, eu acho que essa paralisação e essa pandemia vai servir para a gente refletir e imaginar o que a gente entende como carnaval. Tem muita gente falando que nós não teremos o carnaval simplesmente porque nós não teremos o carnaval como imaginamos hoje. O carnaval do espetáculo, o carnaval das ruas lotadas, o carnaval das arquibancadas lotadas. E imaginar que o carnaval em si é o ato de festejar. É o ato de você dar pausa no cotidiano. É o ato da inversão dos valores, em que o escravo vira rei, o escravo vira senhor, né? Como as pesquisas ajudaram você a montar o propósito que vocês procuravam no desfile. Só um minuto. O ato é o rei por um dia, é o você festejar o cotidiano, né? E é o sentido do carnaval que vem desde a antiguidade. Então, assim, imaginando nas hipóteses que liberando liberando aglomerações, nós poderemos ter carnaval. Mas o carnaval no sentido de imaginar que uma comunidade desfilando no seu bairro é carnaval. Carnaval no sentido de imaginar que você fazendo uma live é carnaval. O carnaval é você expressar tudo aquilo que você faz durante o ano, tudo aquilo que a sua comunidade trabalha durante o ano, e você expressa festejando. Né? Por um motivo da história, hoje existe um concurso para isso. E esse concurso fez com que as escolas tentassem ao máximo crescer, né? Se verticalizar e virar luxo. Mas o nosso carnaval em si, o carnaval da cultura, ele é o ato de festejar, ele é o ato de tomar as ruas, ele é o ato de mostrar para todos aquilo que a comunidade representa. Então, eu acredito, no meu sentido, no meu entendimento de carnaval, é que acabou a aglomeração, a escola de samba podendo organizar um desfile, né? O desfile do fim da penitência, mesmo que seja Jucutuquara desfilando ali, dando a volta na Paulino Miller e na Alberto Torres, é um carnaval. Então, a minha torcida é essa, né? Que o Covid passa e que Jucutuquara, assim como todas as outras escolas, possam programar o carnaval seguinte, que uma hora o nosso entendimento de carnaval vai voltar, né? As nossas disputas, o nosso sambão lotado, né? O camarote com a música alta enquanto uma escola desfila vai voltar, mas que nesse meio tempo nós podemos fazer o nosso carnaval nessa concepção, que é a concepção teórica. A moça que me perguntou aí sobre a pesquisa... Responde ela rapidinho, porque a Carol tem que entrar também. Não, sim. É isso mesmo que eu queria dizer. A moça que me fez a pergunta, me adiciona agora no Instagram que eu respondo por lá,
que eu de cabeça não lembro sua pergunta, também vai tomar um tempo que eu já não tenho. Então, eu queria agradecer ao Departamento Cultural a oportunidade de contar, né, essa história de como foi a fundação e continuar, pedir o apoio de todos, né, para que esse sentido de cultura e sentido de agremiação continue. E deixar também a mensagem de que, se nós valorizarmos a nossa cultura, a nossa raiz e o carnaval como um elemento que acontece o ano todo e que o desfile é só a cereja do bolo, ninguém vai derrubar a gente. Não vai ter vereador, nem deputado, nem presidente com discurso eleitoreiro para tentar acabar com a nossa festa. Beleza, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Se cuidem que tudo isso vai passar. Obrigado. Beleza. Agora eu vou chamar aqui a Carol. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Estou chamando ela aqui para a gente dar continuidade na nossa live. Eu estou falando que a gente está um pouco corrido, porque o nosso propósito é fazer em 1 hora. Mas a Carol vai explicar um pouco melhor aí. Ó. Chegou, a Carol. Ei, boa noite. Então Tudo bem? Vamos. Beleza. Gente, quem tiver alguma pergunta, só botar aqui, que a gente tem uma galera aqui que está copiando as perguntas. Eu estou conseguindo ler aqui para poder fazer a pergunta para a Carol. Então, vamos começar. Quem é você? Quero saber. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aí no Instagram da escola. Eu sou Carolina Zanqueta, sou ritmista da Unidos de Cutuquara. Eu estou fazendo aí mais de 15 anos de desfile, mas sou foliã e desfilante já há mais tempo. Atualmente sou diretora do Departamento Cultural, Adilson Ribeiro, e entrei no departamento a convite do Marcos Vinícius, que foi nosso palestrante de agora, né, que a gente estava conversando com ele. Então, essa sou eu. Entendi. Então, Carol, conta um pouquinho como que foi o convite para você chegar até o departamento através de Marcos para assumir a posição dele, né? O que acontece? A gente estava nesse processo do departamento jovem, né, igual ele falou, e aí nós, em algum momento, ele recebeu o convite para constituir o departamento cultural, e de cara a gente topou, né? Esse grupo que hoje tá junto, já está junto desde o começo, né? Desde o começo, e eu acho que desde a primeira reunião, eu já estava fazendo parte. É legal a gente ressaltar aqui que ele elencou o nome das pessoas, e hoje o departamento, ele conta com uma galera aí que nos ajuda, né? Então nós temos a Aline, o Andrezinho, os gêmeos Vitor e Fernando, a Lúcia, o Luiz Fernando, o Magno, a Marina, a Marinilson, a Michele, a Nabílio Taiguara e o Magno. Então, essa é uma galera que alguns estão desde o começo e outros que foram chegando conforme a gente foi propondo trazer novos agregados, mais uma galera que possa servir aí para trabalhar junto com a gente. Entendi. Carol, tem como você tentar resumir, né, um pouco do que a gente já fez até hoje, o que a gente vai fazer? O Mauro, inclusive, eu anotei aqui, ele está perguntando quais são as perspectivas dos projetos culturais do departamento também. Um abraço para o Mauro, nosso coreógrafo. Um abraço, Mauro. Tô vendo aí a galera, Marina, o pessoal, todo mundo aí acompanhando a gente, né? Bom, o departamento, desde o início, ele sempre se propôs a não necessariamente trabalhar o carnaval de determinado ano, né? A gente não queria ser mais uma mão de obra para aquele carnaval. Embora todos os integrantes do departamento cultural, de alguma forma, desempenham alguma outra atividade dentro da escola. Então, a Carol está do departamento cultural, mas é ritmista, né? Os gêmeos são de diretoria de comunicação, mas também entram na harmonia. Marinilson é diretora de harmonia, a Marina é segunda porta-bandeira, né? Então todos de alguma forma desempenham uma atividade dentro da escola. Então isso é importante dizer. Então o que a gente se propunha a fazer? A gente quer trabalhar a cultura do carnaval, mais do que um determinado desfile. Então, para isso, as nossas ações, elas não são necessariamente voltadas para aquele carnaval. Então, por exemplo, algumas funções que nós assumimos e a gente achou
que foi legal porque faz com que a gente possa propagar essa cultura do carnaval. Então, nós assumimos, por exemplo, as festas juninas da escola, nós assumimos os aniversários da escola, porque a gente passou por um episódio que a gente teve que comemorar o aniversário da escola em frente de um bar, comprando um bolinho, meia dúzia de pessoas cantando parabéns. E a gente queria fazer mais do que isso. Então, a gente, já há 2 anos, nós fizemos grandes eventos para o aniversário da escola, um no Mercado São Sebastião, outro lá na quadra, nesse ano, que foi o baile de máscaras, que a gente achou que foi um evento de muito êxito, né? Foi muito legal a gente poder participar e rever várias pessoas, que é isso que o departamento faz, tenta resgatar e entender o processo histórico pelo qual o Instituto Cora passou, fazendo uma integração dos antigos e novos e futuros, quem sabe futuros participantes. A gente também tem como ação algumas ações dentro do carnaval. Então, por exemplo, a gente teve lanche para barracão, nós também fizemos, estimulamos que os integrantes do departamento ajudassem no desfile, então quem não tinha alguma função determinada foi para a harmonia, para ajudar a Marinews na harmonia, então todo mundo tinha uma função. E a gente destaca, assim, algumas ações que foram muito legais, que foi o grafite do portão do Barracão Pesado. O Anderson tá vendo a nossa live, o Chique. Quem? Tá aí? Ei, Tá Chique! tá vendo. Pois é, um grande artista. O Chique tá acompanhando o departamento já desde o seu início. Tatiana Paisan tá aí, tô vendo aí. O Chique é um grande grafiteiro, um artista fenomenal, que nos foi apresentado pela Aline. Então ele veio e fez o grafite do portão do Barracão Pesado. Aquilo foi muito importante para nós como um todo, num período que a gente estava de resgate, né? E aí ele fez aquela lindo, porque todo mundo passa ali, sabe que a Jucutuquara tá ali, sabe? Quer tirar foto. Então foi uma ação excelente que rendeu frutos para o carnaval desse ano. Então, esse ano, os carnavalescos Wanderson e Jorge queriam um carro grafitado no tema favela. Então, o Departamento Cultural assumiu este carro, né? Assumiu este carro com a contratação do Chique, para que ele pudesse grafitar o carro da favela. E, assim, foi um trabalho lindíssimo, belíssimo, reconhecido não só no nível do carnaval, mas o pessoal da arte, do grafite. Eu sei que ele teve muito reconhecimento e assim, diga-se de passagem, o carro ficou espetacular, né? Sim. E aí a gente... Pode falar. Não, é você mesmo. A gente tem alguns projetos em andamento. Quais são os projetos em andamento? No ano passado, o Departamento Cultural entrou no edital da Secult, da Secretaria de Cultura da Prefeitura, e foi um dos contemplados no processo de ocupação do Mucane, para que acontecesse o que nós, se Deus quiser, ainda vamos fazer, que é a Noite dos Griots, né? É a Noite dos Griots. Então, já convidar dá um spoiler já, dá um spoiler já como é que vai acontecer. Futuramente, né? Do que vai acontecer. Por que ele ainda não aconteceu? O Covid teve um processo burocrático da prefeitura para poder liberar a verba e a gente não podia fazer nenhuma ação antes da verba sair. E aí nós tivemos que aguardar. E assim que a verba saiu, veio a pandemia e nos deixou todos confinados. Então, por enquanto, a execução de qualquer projeto está suspenso pela prefeitura. Mas assim que a gente retomar, nós temos para apresentar para vocês a Noite dos Griots, com uma série de atividades, uma série de atrações, que, se Deus quiser, vai ser nosso primeiro projeto de imediato. Entendi. Carol, deixa eu te perguntar, para você, qual que você acha que é importante, a importância, né, de se preservar a memória cultural de uma escola de samba? Porque existe muito, na minha opinião, né, existe muito conflito de todo o processo de tradição, de desenvolvimento cultural, entre aqueles que fundaram, formaram ou constituíram determinada manifestação cultural, e o fato de como perpetuar, como permanecer e fazer com que aquela manifestação cultural possa se prolongar.
E eu acho que a importância da manutenção da cultura do carnaval, e a gente está trabalhando aqui especialmente com a questão da Jucutuquara, mas nós estamos falando sobre a Jucutuquara, mas o Departamento Cultural tenta falar sobre a cultura do carnaval como um todo. É importante fazer esse link entre as pessoas e a forma como que foi fundado, mas também pensando em como ele pode se perpetuar. São tradições, são culturas, são manifestações culturais importantes para nós brasileiros, para nós capixabas, a importância de também tentar entender a diferença do carnaval capixaba, por mais que a gente possa se espelhar ou ter como base alguns outros carnavais de algumas outras localidades, a gente também tem que entender que o carnaval capixaba ele tem suas peculiaridades e ele tem sua importância. Então, trabalhar no resgate da memória faz com que os atuais integrantes possam refletir sobre ações, sobre posicionamentos, sobre aquilo que se quer perpetuar para levar o carnaval capixaba a ter uma vida longa, duradoura e eterna, se Deus quiser. Entendi. Então, olha, o nosso coreógrafo Mauro Marques está perguntando, em determinado momento, principalmente no período pré-carnaval, acontece da gente ficar acumulado por assumir várias funções? Acontece. Acontece, nossa, a gente fica doido, né? O atual mestre de bateria, Júnior, né, deve saber muito que eu cheguei em vários momentos e disse, olha, não posso participar do ensaio da bateria porque tem reunião de diretoria. Eu, enquanto diretora do Departamento Cultural, tinha que participar das reuniões de diretoria. Muitas vezes a gente tenta ajudar no desenvolvimento do carnaval dentro do barracão leve, dentro do barracão pesado e ao mesmo tempo tentar fazer com que esse ano especialmente, com que as pessoas entendessem nos 2 anos, tanto no ano do Griot quanto no ano do Bispo do Rosário, com que as pessoas entendessem de fato do que se tratava o enredo, para que as pessoas pudessem ter uma melhor compreensão do enredo, para poder, assim, desenvolver melhor o desfile, né, para a gente fazer um desfile mais consciente sobre aquela história, aquele enredo que a gente gostaria de levar. Então, o Departamento Cultural teve muito trabalho aí para acumular essas duas funções aí. No dia, o Departamento Cultural também faz a gente fez muitas ações nos 2 ensaios técnicos de 2019 e 2020. Então, nós fizemos faixa, levamos balões, compramos fogos de artifício, né? Que assim, parecem pequenas ações, mas são ações que talvez a diretoria executiva não tenha pernas para fazer. Então, a gente assume algumas coisas, né, que a diretoria, às vezes, está tão atribulada de outros afazeres importantes para o desfile. Então, o Departamento Cultural assumiu algumas dessas funções, como essas do ensaio técnico, por exemplo. Quer ver outra função bacana que a gente assumiu esse ano? O Departamento Cultural foi o responsável por fazer os convites dos novos e antigos griots para compor o desfile da Jucutuquara, para fazer a composição dos carros alegóricos e fazer com que isso as pessoas se sentissem tanto homenageadas quanto pudessem ser pessoas de fato representativas do enredo, do que seria o griot, quem são os negros antigos que formaram e são importantes para a história da Jucutuquara e quem que a gente vislumbra que sejam os futuros griots. Então, coube ao Departamento Cultural fazer o convite dessas pessoas. Então, nós tivemos Nego Del, Padre Dário, Matilde, e tivemos os novos griots também, né, que puderam participar com a gente no desfile. Foram ações legais e foram ações assumidas pelo Departamento Cultural. Ainda sobre os griots desse ano, para quem reparou também, só um parênteses também, para quem reparou, a nossa comissão de frente, eles iam com livros, e dentro dos livros tinham fotos de pessoas, e quem realmente viu eram griots da Jucutuquara, não eram pessoas aleatórias ali. Tinha seu Guilherme, tinha Ditão, eram 6. Tínhamos que levantar essa pesquisa, Dona Glória.
levantamos essa pesquisa para poder ficar um pouco mais intimista, né? Não ser algo mais aberto nacional, e sim dentro da Jucutuquara. E também representativo, né? Toda vez que o Departamento Cultural teve que fazer um convite, a gente, lógico, não consegue convidar todo mundo para desfilar, não consegue colocar a foto de todo mundo ali para poder aparecer. Então, a gente fez um debate interno sobre representatividade, de gênero, opção sexual, sobre, né, antigos e novos, para que a gente pudesse, assim, de fato, trazer representatividade para o desfile, para esse acontecimento, né? Foi muito legal. Eu achei que muitas pessoas se sentiram homenageadas, valorizadas, mesmo as pessoas que não puderam, porque várias pessoas foram convidadas e, por algum motivo ou outro, não puderam desfilar, né? E mesmo assim, elas se sentiram muito gratas de receber um convite, de receber uma homenagem, foi bacana. Só queria fazer outro parênteses agora, que eu estou vendo aqui nos comentários. Hoje é aniversário do nosso ex-mestre-sala, né? O João Felipe, não é campeão aí da Jucutuquara. Parabéns, João Felipe. Parabéns, João. Cara, se Deus quiser, vai estar numa live nossa aí. Vamos daqui a pouco explicar sobre o projeto. Então, vamos partir para esse ponto, então. Explica um pouco como que vai ser esse projeto do Quem é Você, Quero Saber. Então, aí nesse período de pandemia, né, quais são as ações que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, né, a própria Jucutuquara. Então, a Jucutuquara resolveu, vamos fortalecer nossos meios de comunicação online. Então, Instagram, quem está aí, quem puder, participa no Instagram, no YouTube. Para a gente fortalecer isso aí, a gente propôs, então, fazer um projeto que se chama Quem é Você? Quero Saber. Esse nome do projeto, ele tem... o nome é baseado num enredo da própria Jucutuquara e no consequente samba enredo, que é o enredo Quem é Você? As máscaras que ocultam também revelam. Que foi no ano de 2005, Jucutuquara foi vice-campeã num desfile belíssimo. Então o samba falava: quem é você? Quero saber. Me diz seu nome, por favor. Com isso, fazendo essas lives, a gente quer juntar duas questões. Além de fortalecer os meios de comunicação online da Jucutuquara, também fazer uma ação que o Departamento Cultural muito gostaria de fazer, que é proporcionar entrevistas com grandes personalidades da Jucutuquara, de qualquer época. Os novos, os antigos, quem fundou, quem em algum momento teve alguma função, quem de alguma forma contribuiu com o seu amor para a Jucutuquara. E aí, né, com essa proposta, o Departamento Cultural pretende fazer lives, entrevistando personalidades a cada quarta, quintas e sextas. A princípio, a cada 15 dias, vamos ver a demanda aí, né? Se vai ter, se o pessoal quer participar, se o pessoal quer ser entrevistado. Aproveitando, ó, quem tá aí, se você quer ouvir a história de alguém, se você quer saber, se você tem uma história bacana para contar sobre a Jucutuquara, escreve aí. Fala, ó, quero ouvir uma entrevista com fulano de tal, que a gente vai procurar fazer. Os mediadores, como hoje está sendo o Vitor, vão se revezar entre os integrantes do Departamento Cultural. Cada dia vai ser um e cada dia vão ser alguns entrevistados diferentes. Então a gente já quer, assim, convidar todo mundo para participar, porque é uma oportunidade excelente de ouvir grandes histórias num bate-papo, tá? Ninguém aqui vai palestrar sobre assuntos profundos. A gente está aqui mais num bate-papo para conhecer a pessoa. Então, quem é você? Quero saber, Jucutuquara. Quem é você que traz o seu amor para Jucutuquara e contribui para perpetuar a cultura do carnaval e do carnaval capixaba? Entendi. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto eu não parto para a última pergunta. Ai, bota aí, gente. Eu não consigo nem ler, assim. Eu não tô conseguindo. Eu tô vendo aqui. Não consigo. A produção tá olhando aqui do lado. A produção. Então, primeiro... Pode falar. Vou dizer até que é a primeira vez que eu utilizo o Instagram. Eu tô aí com o Instagram do meu projeto de capoeira, porque eu também faço capoeira, né?
Então, capoeira Morro Boa Vista aí, pessoal da capoeira que estiver acompanhando, um abraço, né? Pode me acompanhar no projeto, porque nem só de carnaval a gente vive, mas também não é só de capoeira. Então, minha primeira live, nem tô aqui aprendendo a lidar com a ferramenta ainda. Eu tô vendo aqui o pessoal falando, live com ex-rainhas, vai acontecer com todas que passaram, tá? É um spoiler que a gente tá dando aí. Já Amanhã, inclusive, a Carol vai fazer uma live com a Shirley e com o Léo Bremenkamp, que estão atualmente hoje na bateria da nação, mas todas vão ser convidadas também para... Já temos 2 convites aceitos aí de grandes rainhas, se Deus quiser. E deixa eu partir então para a última pergunta, que a nossa live está acabando. Okay. Deixa eu te perguntar, o que você acha, foi a pergunta que eu fiz para o Marcos, o que você acha, qual vai ser o futuro do Carnaval Capixaba diante dessa pandemia que a gente está vivendo hoje? Eu acho que é um momento que a gente está podendo refletir e se preparar para grandes mudanças no mundo, né? Grandes mudanças no mundo. E, por consequência, o Carnaval também, de alguma forma, vai mudar. Eu acho, a princípio, que vai ser um pouco difícil de ter o desfile no formato como a gente teve a oportunidade de ter este ano. Então, eu acredito que as escolas, elas devam se preparar para outros formatos, né? Lutar, sim, para que haja o desfile da forma como todo mundo gosta, todo mundo que ama o desfile do Carnaval para acontecer, mas pode aproveitar a oportunidade para pensar novas estratégias, e aí tem excelentes exemplos, né? O pessoal fazendo live, eu vi a Mug teve uma live muito bacana essa semana, né? Sensacional. Eu vi as escolas de samba também se mobilizando para ajudar essa incerteza desse período de pandemia. Então, o pessoal fazendo máscara, doando alimentos, então o pessoal se mobilizando, porque é importante a gente demonstrar que o carnaval não é só oba-oba, tá? A cultura do carnaval, ela é muito mais do que o oba-oba. Ela é a festa, ela é a preservação de grandes tradições, ela gera empregos. Então, assim como os empregos hoje estão padecendo de alguma dificuldade, quem trabalha com o carnaval também vai ter essa dificuldade. Então, o carnaval é fonte de renda, faz parte da cultura do capixaba, tá? Por mais que venham algumas pessoas e alguns políticos aí dizendo o contrário, não se deixe enganar, tá? Não se deixe enganar. A gente movimenta uma renda para o turismo, para pequenos produtores, para pequenos artesãos, de uma forma incalculável, quer dizer, na verdade, calculável, eu que não tenho os números agora, mas eu acho que a pandemia... A gente estava vendo que falsos moralistas, né, vem a público falar que o Carnaval Capixaba tem um gasto de 2,6 milhões de reais. Só que as pessoas acham que o nosso Carnaval, né, são 3 dias, que é quinta, sexta e sábado só. Não vê o que está por trás da cortina, né? É um ano inteiro de trabalho e de contratação de mão de obra, fora hotéis lotados no período, movimentação do turismo. Então, é muito mais do que aquele pequeno gasto. Então, existe um gasto, mas que com certeza se reflete financeiramente, inclusive num montante muito maior do que aquele gasto, né? Então, as pessoas precisam procurar entender isso aí. Agora, para esses próximos anos que vão vir, é necessário parar, pensar em novas estratégias, tá? E eu acho que a tecnologia da informação vai ser o grande mote aí para o Carnaval de 2021, com certeza. Carol, a gente só está com mais 5 minutos para poder finalizar a live. Foi bem legal. Eu queria saber se você tem alguma consideração, tá, a fazer para a gente. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão vendo a live. Estou vendo muita gente aqui comentando da Jucutuquara, de outras escolas, estou vendo aqui também. E eu queria agradecer muito. Amanhã, adiantando já, a Carol vai fazer com a Shirley e com o Léo, tá? E na sexta-feira, 8h30, sempre no mesmo horário, tá, gente?
Na sexta-feira, a nossa segunda porta-bandeira e compositora, Marina Zanqueta, vai fazer também com o Sérgio Takataka, o grande compositor da escola, com a Kátia Maués também, que foi a campeã do São Miguel de 2019 do Bispo do Rosário. Muito bem, tia. Nós, lá, o Departamento Cultural, é animadíssimo. Eu quero fazer, na verdade, quero fazer uma seguinte consideração. O Departamento Cultural, ele se constitui, ele se forma independente da formação de diretorias e do conselho, né? Então, a nossa intenção é trabalhar o carnaval. A gente está ali para apoiar, né, a Unidos de Jucutuquara. E para isso, se você estivesse perguntando o que eu faço para poder participar do Departamento Cultural, venha, procure qualquer um dos nossos... Gente, né? Manda inbox, procura algum dos integrantes, porque a gente sempre precisa de ajuda, né? Então, o Departamento Cultural, ele não tem limite de pessoas, né? Então, a gente precisa de vocês, que vocês venham, quem tiver com essa intenção de ajudar o carnaval a se perpetuar, quem tiver com a intenção de ajudar o Unidos de Jucutuquara a preservar sua memória, preservar sua história, a preservar seus saberes e seus fazeres, vai ser recebido de bom grado aqui no departamento, tá? Não tem idade, tá? Apesar da gente ter nascido de uma pretensa departamento jovem, o departamento cultural não tem essa pretensão, tá? Você pode exercer qualquer atividade na escola, mas também pode ser um folião. Se você é um folião e quiser participar do departamento cultural, seja bem-vindo, só procurar a gente para participar e nós vamos adorar a sua participação. E eu quero aqui agradecer imensamente aos atuais integrantes, porque o Departamento Cultural funciona de uma forma muito democrática, acontecem embates muito bons, nem sempre a gente concorda, mas a gente sempre chega a um acordo, né? E o legal é isso, porque tem tanto debate com opiniões e visões diferenciadas dos integrantes que fazem com que a gente possa pensar, faz com que a gente saia da zona de conforto. Então, assim, eu quero agradecer imensamente aos atuais integrantes. Sem vocês, o departamento nada seria. E convidar todo mundo que quer participar. Vem com a gente, que o departamento está aí com todo gás. Então, acho que é isso. A gente finalizou o dia de hoje, tá? Eu agradecer mais uma vez a todo mundo que participou dessa live. Amanhã a gente vai ter outra com a Carol. Na sexta também a gente vai ter com a Marina. Daqui 15 dias a gente volta também com mais uma rodada de lives, tá? E a gente vai aí até a gente achar que foi necessário. Então se inscreve lá no canal do YouTube, como é que fala? Adiciona lá no Instagram. A Carol não tem Instagram, por isso que ela tá entrando aí pelo Instagram do Capoeira Boa Vista, tá? Construir uma hashtag aí pra Carol não tem Insta. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço, galera. Até amanhã. Tchau. Valeu.